Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Então, nós vamos continuar aqui essa semana as nossas videoaulas, tá? Então, eu preparei mais 3 módulos de videoaula, equivalente ao que seria as nossas 3 aulas semanais, tá? Bom, então eu peço para quem não viu o vídeo da aula anterior, que veja o vídeo da aula anterior, no qual eu falei sobre velocidade escalar média e velocidade instantânea, e deixei exemplos resolvidos, tá? Hoje nós vamos continuar aqui com aceleração escalar média, aceleração instantânea e classificação de movimentos. Então, ao final das aulas, eu também deixei alguns exemplos resolvidos e peço para que vocês tentem fazer os exercícios da apostila e tirem dúvidas no grupo, tá? Então, a gente está com o nosso grupo de física criado lá para auxiliar vocês nesse momento online, né, que a gente está, de me mandar dúvidas, ok? Pessoal, então vamos lá. Aceleração escalar média. Primeira coisa é a diferença conceitual entre aceleração e velocidade. Quando eu me refiro à velocidade média, na verdade eu estou querendo saber uma variação do espaço pelo tempo. Quando eu me trato aqui de aceleração escalar média, tá? A aceleração é uma taxa de variação da velocidade em função do tempo. É o quanto a velocidade variou em função do tempo. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês. Imagina um móvel, né, uma motocicleta, com uma velocidade de 50 km por hora, tá entre o 40 e o 60 aqui, quando foi cronometrado em 1 hora de movimento, ok? Após um certo intervalo, que eu chamei de A, né? A é esse intervalo desse primeiro instante para esse segundo instante aqui. Nesse segundo instante, eu tenho a motocicleta aqui, com uma velocidade de 100 km por hora, num tempo de 2 horas. Tem o intervalo B, e depois do intervalo B, o que acontece? Eu tenho a motocicleta no terceiro momento aqui, ó, com uma velocidade de 150 km por hora, após 3 horas. Então, se eu calcular a aceleração escalar média, na verdade, eu vou estar calculando quanto a velocidade variou em função do tempo. A unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. E já vou explicar para vocês o porquê dessa unidade aqui. Então, para o trecho A, tá? Se eu for calcular aqui, ó, no trecho A, qual que foi a aceleração escalar média dessa motocicleta? Então, eu teria o ΔV, que seria a velocidade 2 menos A1. Se eu estou considerando esse trecho, essa é a final e essa é a inicial, tá? Então, ficaria V2 menos V1, T2 menos T1. Logo, os valores, né? 100 para a velocidade aqui, ó, 100 menos 50, 2 menos 1. Eu teria aqui uma razão de quilômetros por hora. Então, a unidade de medida que eu estou trabalhando aqui é o quilômetro por hora ao quadrado. Gente, não é a unidade do sistema internacional. O sistema internacional é 1 metro por segundo ao quadrado, ok? Porém, esses exemplos é para você entender o que significa a aceleração, tá bom? Então, calculei a aceleração para esse trecho A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, vou calcular para o trecho B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a velocidade final do trecho B, perdão, aqui, ó, trecho B, tá? Vou pegar a velocidade final, que seria o V3, a velocidade inicial, que é a partir do V2, então, de V2 para V3, no tempo 2 para o tempo 3. Então, calculando a aceleração escalar média, eu vou ter aqui a mesma resposta. Também deu, né, 50 km por hora ao quadrado. E se eu fizesse isso, gente, se eu fizesse isso aqui, ó, no trecho C, o que seria o trecho C aqui do meu desenho? Seria do
primeiro momento até o terceiro. Então, eu teria a velocidade 3 menos a velocidade 1, o tempo 3 menos o tempo 1. Fazendo a conta, ficaria 150 menos 50, 3 menos 1. Também daria aqui, ó, 50 km por hora, no caso, ao quadrado, tá? Gente, o fato das 3 taxas de variação da velocidade, então, toda vez, gente, que eu falar taxa de variação da velocidade, interprete isso como a aceleração, tá? As 3 deram o mesmo resultado, deram o valor de 50. O que isso significa, tá? Poderia ter dado outro valor? Poderia. Claro, tá? Em cada instante, na verdade, quando a gente vê a velocidade, a aceleração instantânea, a gente pode ver que para cada instante a gente tem um valor diferente de aceleração. Mas quando a aceleração é constante, ou seja, quando a velocidade varia com o tempo de maneira constante, significa que é uma característica do movimento uniformemente variado, que vai ser estudado pela gente esse ano, tá? Então, já guarda esses exemplos para vocês entenderem por que lá no MOVE o A é constante. O que significa A constante? Significa que se eu dividir a velocidade pelo tempo, em vários trechos, a aceleração vai ter sempre o mesmo valor, tá? Então, ela foi aumentando gradativamente, na verdade, a aceleração ela foi aumentando para cada intervalo de 50 km por hora ao quadrado, tá? Foi um aumento gradativo. Eu posso ter uma diminuição da aceleração? Sim, os carros freiam, eles tendem à velocidade zero, eles tendem a ficar parados, tá? Pessoal, como eu disse para vocês, então, se a gente tem a aceleração média, a gente também tem a aceleração instantânea. A média, eu tô lá fazendo a variação, e na instantânea, eu tenho que trabalhar com a derivada, usando a regra do tombo. Então, geralmente, a hora que eu resolver os exercícios, vai ficar mais claro para vocês, tá? Vai ser fornecido uma função aqui, que pode ser a função horária dos espaços ou pode ser uma função horária da velocidade. É importante você prestar atenção aqui, ó, tá? No caso, aqui é a letra V. Então, eu forneci uma função horária da velocidade. Para mim chegar na aceleração instantânea a partir da velocidade, eu vou derivar uma vez só. Então, a derivada de A, que seria a derivada da velocidade em função da derivada do tempo, seria a aplicação da regra do tombo nessa equação aqui. Então, o 2 cai, multiplica, e lá do expoente tira 1, tá? Mesma coisa aqui nesse termo, ó. T é a mesma coisa que T elevado a 1. 1 cai, multiplica e tira 1. E do número sozinho, a derivada é zero. Porque, na verdade, aqui é como se eu já tivesse t elevado a zero. Se descer um zero, vai ficar zero mesmo, tá? Então, tá aqui o exemplo, a demonstração da regra do tombo, mais uma vez. E fazendo isso, a nossa aceleração aqui atingiu um valor de 10t mais 2, tá? Então, num instante de tempo igual a 1 segundo, por exemplo, eu substituiria aqui e acharia o valor de A. Para um instante de tempo igual a 2 segundos, eu substituiria aqui de novo e acharia o valor de A. E o que aconteceria com o valor de A? Ele seria diferente. Para cada instante, eu tenho uma aceleração. Isso significa aceleração instantânea, tá? Então, ó, só para fechar as ideias desse primeiro vídeo, para a gente memorizar isso, ó. Quando você tem a equação horária do espaço e deriva, você chega na velocidade. Se você derivar de novo a velocidade, você chega na aceleração. Então, velocidade instantânea, aceleração instantânea. Essa é a ordem, tá? Função horária do espaço, a derivada da função horária da velocidade, que a derivada de novo vai dar a equação da aceleração ou apenas o valor da aceleração. Muitos casos você vai ver que vai aparecer só o valor. Não vai aparecer
nem t, nem nada. Já vai dar direto o valor da aceleração, tá? Entendendo a unidade do sistema internacional. Por que é metro por segundo ao quadrado? Porque, olha só, a aceleração é variação da velocidade pela variação do tempo. Variação da velocidade, o que é velocidade? Qual que é a unidade de medida? Metro por segundo, dividido por segundo. Então, se eu aplicar aqui, ó, extremos e meios, ou manter a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda, as unidades, vai dar aqui 1 metro por segundo ao quadrado. Gente, então é isso o resumo aqui de aceleração média instantânea, e a gente continua no próximo vídeo. Até lá!